Hoje nós tivemos uma notícia muito boa em relação à economia do Brasil, para quem pensar no longo prazo. Primeiro eu vou falar dessa notícia boa para o Brasil e depois eu vou falar da notícia que é espetacular quando se fala de Raízen e Cosan. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo, se inscreve também no canal, ativando o sino, tá? Então até ontem o cenário que a gente tinha político aqui no Brasil era de uma briga interna no PT, Glaze e Lula contra Haddad, né? Então, aí na sexta-feira, a Glaze veio falar que a reoneração de combustíveis é descumprir um compromisso de campanha. Então, vocês já sabem que a notícia que eu estou falando aqui é da reoneração do combustível. Sim, é uma boa notícia, eu já vou explicar, mas antes de a gente chegar lá, a gente vai entender que, por si só, essa briga já é ruim, né, interna. Então, a gente havia visto lá no início do ano, Lula tendo forçado o Haddad a voltar atrás na questão da oneração dos combustíveis. Ele já ia tirar ali o desconto em relação à gasolina, pelo menos, né? E o Lula foi contra e manteve aqui até dia 28 de fevereiro, né? Porém, agora ele parece ter cedido aí à pressão que o Haddad fez, né? Porque é necessário um equilíbrio fiscal, senão que adianta? Você reduz tirando dinheiro do nada, não dá, tem que ser tudo planejado, não dá para você simplesmente diminuir o imposto no combustível e pronto, o que vai acontecer é a inflação e depois criar um imposto que possivelmente vai ser ainda pior. Então assim, a gente é sempre a favor da redução do imposto, mas ela tem que ser bem planejada, não pode ser feito às pressas. Então a gente vê aqui essa pressão enorme no Haddad aí e no novo arcabouço fiscal que ele vai apresentar agora em março, né? Ele até antecipou. E é aqui que vai trazer, segundo ele vai trazer um equilíbrio para a economia. E existe essa necessidade de ter esse equilíbrio também nos gastos, né? Como já temos aqui um estouro de teto, né? Já temos um estouro gigante de teto, a gente tem que se controlar para não piorar ainda mais. A gente lembra que o Lula ele é contra o teto de gastos, ele diz aqui que é estupidez, né? E que precisa revogá-lo aí. Eu já sempre quando eu falo dessa parte econômica e falo mal do Lula nesse ponto, eu trago opiniões de economistas já experientes, como o Meirelles. Ele falou inúmeras vezes aqui que quem estava sendo, na verdade, errado era o Lula, né, em reclamar do estouro de teto, é necessário para controlar a inflação. Sempre aqui eu trouxe a narrativa do Meirelles, que falou até que o Lula estava seguindo a política da Dilma, né, que levou o Brasil para aquela desgraceira, né? Enfim, então a gente está nessa questão aqui de será que a fritura do Haddad terminou? Será que vão deixar o cara trabalhar? É importante, né? Eu não era muito fã ali do Bolsonaro também, mas ele deixava o Guedes trabalhar. Então, o Lula precisa deixar o Haddad trabalhar. Aliás, eu nem gostava do Haddad, mas ele está aqui me convencendo aos poucos. Ele está fazendo um bom trabalho, tentando pelo menos, né? Então, o controle inflacionário é algo muito difícil de se lidar, né? O Brasil tem uma experiência longa disso e o que geralmente leva à nossa inflação é os gastos descontrolados. A gente vê com nossos irmãos aí, os argentinos, os gastos descontrolados levaram eles a inflações muito altas. Um país que era muito aí forte em relação aos outros aqui da América e ele está aí lascado de inflação por conta desse descontrole de gastos. E quando se tem aqui gastos muito altos, geralmente o que faz controlar a inflação é impostos, né? Então, o que vai acontecer se você tira o imposto do combustível? O Brasil iria acabar criando logo na sequência outros impostos. E como o Brasil é extremamente ineficiente na aplicação também dos impostos, ia piorar. E a gente ia acabar, no final das contas, pode ter certeza, pagando mais imposto ainda. E também pagando via inflação. Então, a melhor coisa é deixar voltar o imposto do combustível na gasolina, depois a gente tenta equilibrar melhor essas coisas. O do diesel ele já faz um efeito maior, porque ele está amplamente ligado aqui na inflação aí de diversos outros produtos, né? A gasolina, o impacto é menor, então por isso que eu acho que a decisão de manter o diesel pode até acabar sendo boa, né? Enquanto a da gasolina, a decisão realmente tirar seria a melhor coisa. Isso falando da parte Brasil, né? Eu já vou chegar na parte da Raízen e Cosan. Então a gente vê aqui que essa inflação do Brasil
está perigando sim. Vale destacar que ela foi pressionada aí pelos momentos de reajuste que acontece aqui no início do ano, tem inclusive a parte escolar e tudo mais que eu já comentei anteriormente, mas sim, o aumento da gasolina vai dar uma pressionadinha aqui, mas é bem menos ruim do que o diesel. O diesel ele tem aí um impacto positivo, pelo menos em outros produtos, porque ele está muito vinculado ao frete, né, tendo a questão aí mais importante do diesel para a economia de modo geral do que a gasolina. Então a matéria nos mostra aqui até o grande ufa do mercado, né, em relação à vitória do Haddad em relação a Gleisi aí e o Lula, né? Então vai ter aí a reoneração dos combustíveis, o PIS, COFINS, CID, o Brasil tem imposto pra caramba, né? E aí o biocombustível acaba sendo beneficiado, aí entra, né, a Raízen, a Cosan diretamente. E por que isso acontece? Porque existe uma elevação menor dos impostos que para a gasolina, respectivamente 24 centavos aqui para o biocombustível e 69 para a gasolina. Então aqui está a diferença. Então na teoria, pelo menos, né, vamos ver na prática como vai sair, aqui está a diferença, né? Então, foi essa vitória aqui comemorada pelo mercado, mas não tá só aí as boas notícias, tá? Bom, então existe até aquela narrativa exagerada do pessoal do etanol, que fala que o etanol era terrível, que não dava para ser assim, que não é lucrativo o açúcar e o etanol não compensa. Eles exageram pra caramba também, diga-se de passagem, né? E outra boa notícia que vem aqui na parte do açúcar e etanol é que o açúcar vai ter uma demanda aqui um pouco mais apertada por conta da Índia, né? Então, a gente viu aí um pouco antes dessa notícia do combustíveis, a Índia falando aqui que teve uma produção reduzida para baixo, né? Então vai produzir 34,3 ante 35,5. Então, como a gente pode ver, as exportações devem ser de 6,5 milhões de toneladas ante 8 bilhões de toneladas estimadas anteriormente em novembro. Então, uma diminuição aqui de 1,5 tonelada de exportação aí vinda da Índia. Obviamente, isso aqui vai dar um gás aqui, né, para a questão aí do açúcar, tá? Com isso, o açúcar já atinge aqui o topo, né, com o temor aí da oferta, e também a própria questão do Brasil aqui também ajuda, né? E nós temos outros pontos também, como o próprio México também vai ter uma produção menor, então juntou um pouco do México, juntou bastante aqui da Índia, juntou o próprio Brasil aí que mexe com etanol e acaba mexendo aqui no açúcar, né? Então, uma perspectiva boa aqui, em termos de preço aqui para o açúcar e etanol para a Raízen, né? Ou seja, extremamente positivo para a Raízen aí. Mas a novela não termina por aqui. A gente sabe que o controle de preços na Petrobras pode ainda mudar muito o cenário, tá? A gente viu que na época da Dilma foi um caos para a empresa de etanol e também de açúcar. Então a gente sabe que a Cosan conseguiu passar por esse período. Era uma empresa diferente também, hoje ela é outro cenário, mas enfim. É um perigo ainda que ronda as empresas envolvidas no etanol e açúcar. E a Raízen, mais do que nunca, aí depende muito num certo equilíbrio aqui. A gente sabe que o discurso aqui no início do Jean Paul Prats era muito ruim na questão do controle de preços do combustível na Petrobras. Depois ele foi aliviando, foi melhorando esse discurso. Existe agora a perspectiva de um fundo aqui para equilibrar o preço do combustível. Eu já expliquei como é que funcionaria esse fundo, tá? Tem até alguns países que vai funcionar mais ou menos, outros não, né? Então depende muito como vai ser isso aqui. Mas é assim, o importante é que o ponto ali do controle de preços pesado na Petrobras deu uma aliviada e com isso ajuda também as empresas envolvidas no etanol e principalmente a própria Petrobras, né? Mas essa volta do imposto pode fazer uma pressão no Nine aí para ele ficar mais sedento em controlar os preços da Petrobras. Então essa narrativa ainda fica assustando um pouco. Então a Cosan ela tem mais ou menos as seguintes preocupações aqui, né? A Rumo ela ficou um pouco preocupada com o diesel, porque os caminhões aí são os principais concorrentes dos trens, né, da Rumo. Mas assim, é bem mais suave essa questão da Rumo. O problema da Rumo no momento é que ela está com uma dívida alta, é um setor que exige muito investimento, muito mesmo, e ela vem aí de uma aquisição lá do passado com a América Logística, que trouxe uma dívida que vai sendo aí paga no momento de investimento de renovação de concessões, ou seja, tá difícil liquidar essa dívida no curto prazo, mas ela tá indo muito bem a Rumo, só que exatamente toda essa pressão nela, ela precisaria de margens um pouco maiores. Aí se você tem de repente um desequilíbrio aqui na parte dos diesel, caminhões e tudo mais, pode impactar um pouco, mas ela lida muito bem com isso, tá?
Então a Rumo fica menos preocupada com diesel do que, por exemplo, a Raízen aqui com a gasolina, né? Porque realmente aí tem esse desequilíbrio, aí depende do que acontece, pode ser muito ruim. A gente acabou de ver que simples redução do imposto, que inclusive reduziu o etanol também, trouxe um desequilíbrio aí na competição entre gasolina e etanol, né? Então o principal olhar aqui da Raízen é a gasolina. E a gente tem que lembrar o quê? Que a Raízen, ela está no momento de transformação também do etanol de segunda geração, está investindo em crescimento, ela está num processo de investimento e a gente já está num momento de Selics altas. Então isso aqui, a Selic alta, a gente entende, mas o que seria então de umas margens comprimidas na questão aqui de gasolina contra o diesel, né? Então seria bastante impactante para a empresa. Aí o mercado começa a ficar duvidando, será que o projeto de etanol de segunda geração vai ser positivo? Vale a pena investir nesse negócio? Então é isso que o mercado fica na dúvida. Eu continuo achando muito positiva a empresa, mesmo aí com o risco que estava rondando aqui. Então a Cosan, ela vem aqui no último ano de queda de 28%, ela está aqui abaixo dos 15,40, eu já gosto dela dos 15,40, se está abaixo tá fantástico, né? Vendi aqui puts na última sexta aí com a queda e assim eu estou tranquilo com a empresa, uma hold que todas as empresas que tem dentro eu gosto. A gente sabe que a Raízen está no momento mais conturbado de todas, mesmo assim é muito promissora. Exatamente por ela estar num momento tão conturbado, eu comprei um pouquinho também de Raízen, acabei não comprando nessa sexta porque eu estava com receio aí dessa questão do combustível, que realmente queriam fritar aí o Haddad, essa narrativa que parecia pelo menos, né? E aí eu não comprei. E, na verdade, a ação deu uma bela de uma alta hoje, né? A gente vê aqui a ação subindo hoje, 5 e poucos %, poderia ter subido até mais, né? Porque deu uma boa tranquilizada, ainda está 3,4, ainda está muito barata. Cara, assim, abaixo de 3, quem comprou comprou um preço fantástico, mas pode ser que caia ainda mais, né? A gente não sabe o futuro, mas o fato é que isso aqui já deu uma boa tranquilizada, tá? E a Rumo, ela tá aqui em vários zigue-zagues, ela não tá tão preocupada com essa questão no momento, mas volta e meia tem algum ponto aí que incomoda também a Rumo, né? É uma empresa que tá no processo também de investimentos pesadíssimos por longo prazo, também é uma empresa que eu gosto muito. E para completar, nós temos também e nós poderíamos também completar aqui com a Compass, né, que vem aí nessa novela do mercado com medo de pagar caro aqui na possível privatização da AES Gás, né, a empresa de gás lá do Espírito Santo. E assim, não tem problema nenhum, no meu entender, mais uma aquisição para a Compass. Na verdade, é excelente por longo prazo, né? Gás aí, todo mundo sabe que é super promissor. Então, em fevereiro também tem essa narrativa aqui tumultuando um pouco a Compass. E aqui está o quanto eu confio na Cosan, né? Essa aqui é a quantidade de puts que eu tenho vendida, né? Compromisso está comprando Cosan a 14 a 50, 13,25, 14,25, 14,75, a strikes diferentes em vencimentos aqui nos próximos 2 meses. Eu vendi bastante aqui na sexta e aí volta e meia tem umas pessoas que duvidam, puxa, como é que você está acertando os fundos toda hora? Primeiro que eu não acerto o fundo toda hora, né? Às vezes a gente erra. Segundo que eu uso aí um pouco de cautela, vou lendo o cenário macroeconômico e quando eu tenho que confiar, eu confio. Tanto que teve gente que comprou Raízen aí na sexta-feira, eu não comprei porque eu achei um pouquinho arriscado. Essa pessoa que comprou na sexta se deu melhor ainda, né? A gente às vezes tem que se expor ao risco. E a Cosan, no meu entender, tá num momento aqui perfeito, né? E na verdade, quando demora é melhor, porque assim, você vê aí eu acertando com o CPFL Energia, foi muito rápido, não foi bom isso. A gente vê com a 3R Petróleo, foi muito rápido, também não foi tão bom isso, né? Uma série de acertos vão muito rápido, não é bom. Quando as ações vão aí demorando, fazendo um fundo e demorando ali, é a melhor dos mundos. Então eu até sempre cito o exemplo da Sanepar, que ela vem ali naquela lateralização infinita. Isso para mim é excelente, né? Porque vai trazer frutos no futuro. Ela não é aquela faca caindo, eu não gosto muito da faca caindo, mas quando está nesse processo de lateralização é a melhor coisa do mundo, né? E depois de uns 2 anos, às vezes 1 ano, não sei quanto tempo depois a pessoa vai falar, puxa, mas você só acerta os fundos? É porque eu tenho coragem de me expor quando eu vejo que a tese faz sentido. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino. Um abraço, até o próximo. Valeu!